somente acalma-se. Irmãos, quando a gente olha para esse texto e vê o contexto em que ele está inserido, né, a questão do povo de Israel, de frente ali para o Mar Vermelho e a sua retaguarda, o exército de Faraó, houve ali um questionamento nos versículos anteriores, vocês puderam ver, do povo com relação àquela situação que estavam vivendo, né? Eles perguntaram a Moisés: não haveria sepultura lá no Egito para que nós pudéssemos morrer lá, e ao invés de morrermos aqui nesse deserto, né? E como eu havia dito, o povo disse para Moisés, assim como nós havíamos lhe dito, é melhor estar lá servindo os egípcios ou estar aqui nesse momento de grande aflição. E Deus fala para eles marcharem, seguir em frente, e há esse questionamento e essa resposta, né, da parte de Moisés, inspirada por Deus, dizendo: o Senhor pelejará por nós e vos calareis. Quando a gente lê esse texto, talvez somos levados a pensar que esse vos calareis esteja somente relacionado à queixa que eles estavam fazendo. E o povo se queixou muito, não só nesse momento crítico, mas em toda a sua caminhada pelo deserto, eles se queixaram muito. Tanto que a caminhada para a terra prometida poderia ter sido alcançada ou concluída em alguns dias. Eles levaram 40 anos para tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Mas quando nós olhamos para esse texto, não é só com relação, o Senhor não está só nos falando sobre a questão da queixa. Deus não se agrada da queixa, da murmuração. Mas há também uma questão aqui de trazer calma para o coração. Por isso que essa tradução do NVI está dizendo o seguinte: olha, o Senhor lutará por vocês, acalme-se, fiquem calmos. Irmãos, diante de situações adversas, a nossa tendência é o quê? Se apavorar, não é isso? Ficar apavorado, olhar para um lado e para o outro, não ver solução e se fica desesperado. Mas a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é essa: acalme-se, porque o Senhor está lutando por você. Fala aí, glória a Deus. Quem está do teu lado, fala aí, acalme-se. O Senhor está lutando por você. Muito bem, glória a Deus. Gostaria de chamar a tua atenção para alguns versos desse capítulo, para que a gente possa entender, na verdade, o que estava acontecendo. Porque Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, pede ao povo para ter calma. Havia uma situação drástica, havia uma situação muito delicada sendo vivenciada. Versículo 1 do capítulo 14 diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal e Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando como confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. A primeira coisa que eu quero pensar contigo nesta noite é que muitas vezes Deus usa algumas estratégias estranhas conosco. Algumas coisas que a gente não entende muito bem, que é fora do comum, Deus nos dá orientação para fazer. O povo estava saindo do domínio de uma grande potência. Pense no Egito como os Estados Unidos hoje. Potência militar, potência intelectual, potência cultural e domínio sobre toda aquela região. Havia rotas para chegar ao Egito, porque muitas mercadorias eram exportadas por eles e outras eram importadas por eles. Então havia rotas em direção à terra dos filisteus, havia uma rota em direção ao Eufrates, à Síria, e havia uma rota mais ao norte, beirando o mar. E Deus pede ao povo de Israel que use uma rota totalmente diferente. E não só mude a rota, mas também manda parar. Quando a gente está saindo de uma situação de perigo iminente, qual a nossa tendência? É fugir o mais rápido possível, não é isso? Mas Deus manda eles mudar de rota e ainda manda eles acamparem em determinado lugar. Queridos, a gente precisa estar muito sensível à voz de Deus para a nossa vida, sabe por quê? Tem hora que Deus manda falar, avance, marche. Mas tem hora que Ele diz, olha, para e fica quietinho. Ouça a minha voz, que eu tenho que dizer algo para você. Deus é o Deus do barulho, sim, do glória a Deus, mas também é o Deus do silêncio.
Tem hora que a gente tem que ficar caladinho e ouvir Deus falar e conhecer a estratégia dele para a nossa vida. E esse foi o momento de Deus propor Israel: fiquem aqui acampados. Eu não sei quais são os seus sonhos, os seus projetos. Não sei quais são as suas expectativas com relação a amanhã, dia 27 de junho de 2011. Mas eu creio que o Deus que age na minha vida e na tua vida, Ele tem o melhor para você. Você pode dizer amém para isso? E não só Ele tem o melhor, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Então, se Deus falar para você, marche, marche. Mas se Deus falar para você, ó, acampe-se, fique quieto, espere a minha nova ordem, espere a minha estratégia, faça isso, obedeça o Senhor, porque vale a pena. O texto continua nos falando do que era o propósito de Deus. E Deus começou a agir não somente com Israel, através de Moisés, mas também lá no reino de Faraó. Porque o povo tinha saído do Egito, depois de 400 anos de servidão. O rei que assumiu o trono no Egito não conhecia José, não conhecia a história dos filhos de Jacó, e viu que aquele povo muito se multiplicava, e aproveitou aquela mão de obra como mão de obra escrava. E por muitos anos eles ficaram subjugados àquela situação. Mas agora Deus diz: basta, deixa o meu povo. Por maior que seja a nossa aflição, por maior que seja a dificuldade que enfrentamos, Deus, Ele observa a nossa situação. E tem uma hora que Ele vai dizer: basta, agora entra a minha justiça. Porque, irmãos, o tempo de Deus nem sempre é o nosso Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, diz a palavra do Senhor. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, diz a palavra do Senhor. Mas nós, o que nós queremos? Sempre para ontem, não é verdade? Nós somos imediatistas, ansiosos por demasia. A nossa oração, geralmente, ela é fast food. Sabe o que é o alimento fast food? É aquele que você nem senta. Para no balcão, pega, dá um hambúrguer, tudo, e come aquela coisa cheia de gordura, né? Muita gente gosta, eu também gosto. Mas tem as suas consequências. A nossa oração não deve ser fast food. Eu oro uma vez só, esqueço do que eu orei. Se eu desejo algo de Deus, eu tenho que ser persistente. Eu tenho que clamar a Deus igual anda, persistente diante do Senhor, para que Deus atenda a nossa oração. Mas Deus estava agindo em Israel, agia também lá no Egito, e Ele começou a fazer um burburinho, um movimento lá no reino de Faraó, aquele Faraó que não reconhecia o povo como o povo de Deus. Diz assim, versículo 5: contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, o povo de Israel. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Como o mundo muda de ideia? Como as pessoas mudam de convicção nos nossos dias? E nos dias de Israel fugindo do Egito, saindo do Egito para a terra prometida, também não era diferente. Faraó, por conta da dureza do seu coração, teve que enfrentar quantas pragas? Quem sabe? Quantas pragas foram lançadas sobre o Egito? Quem vai à escola dominical e tem facilidade de responder? 7? 10 pragas, né? 9 dessas pragas estavam direcionadas à natureza, a questões ambientais. O Nilo, né? A questão do corpo do homem, né? A questão das chagas, a plantação, o gado. E Deus foi mandando aquelas pragas. Cada vez que Faraó resistia e não permitia que o povo saísse, uma praga era lançada. Mas houve uma praga final, a 10ª, em que Deus tomou nos primogênitos. O filho mais velho de Faraó, o filho mais velho do egípcio e todos os animais que tinham nascido primeiro, os primogênitos, morreram. Apenas os israelitas que tinham a marca do sangue no umbral da sua porta foram livres do anjo da morte. Meus amados, eu quero dizer para vocês que o mundo ele muda de ideia. As pessoas que não temem a Deus, eles não têm uma convicção correta do que eles creem, daquilo que eles esperam, não honram a sua palavra. Mas nós, como servos de Deus, precisamos honrar a nossa palavra. Se empenharmos a nossa palavra em determinado negócio, nós devemos levar até o fim a nossa palavra. Interessante, irmãos, que no tempo do vovô e do papai, e o vovô tinha bigode maior do que eu, do que o meu, o vovô chegava na venda, né, que era aquele armazém que vendia de martelo a linguiça, não tinha hipermercado, nem supermercado. O vovô chegava lá na venda, pedia um produto,
E no final ele passava a mão no bigode, fazia assim, o bigode e dizia, amanhã eu venho e eu pago. E o vovô ia lá, o bigode, o filho do bigode vai ter mais do que o chefe de ouro do Bradesco. Hoje, infelizmente, as palavras são jogadas no vento. As pessoas hoje têm uma convicção, amanhã elas já não tem mais. Seja ela política, intelectual, de esporte, muda-se muito. E Faraó estava nessa situação. Ele concordou, depois de toda aquela aflição das pragas, em deixar o povo ir. Quando alguém buzinou no ouvido dele, o povo está fugindo, ele mudou de ideia. Eu passei uma experiência semana, segunda-feira. Eu sou fotógrafo, fui pegar o material em um determinado lugar para fazer um álbum. E aí, parei ali perto de Cascadura, Madureira, engarrafamento, aquele anda e para. E passei por um jipão desses Pajero, né? Aqueles grandões, carro de governador, né? O meu Corsinha, baixinho, mas sou um carro grande teu, louva a Deus por ele. Eu sou mordomo apenas, né? Tomo só conta. Aí o Pajerão andou firme e ele ficou parado. Qual é a tendência? Todo mundo tiver aquela vaga, vai entrar ali. Entrou um outro Corsinha, sedã, eu entrei também e pronto, ganhei aí uns 4 carros à frente, né? E eu fiquei tranquilão esperando a minha vez. Só que enquanto eu estava tranquilão, daqui a pouco foi assim na traseira. O Pajero afundou a mala lá do carro. Né? E aí, tudo parado, eu saí do carro. Eu falei, amigo, o que houve? Passou mal, se distraiu? Eu falei, me distraí. Não sei se você estava mexendo no celular, estava lendo o jornal, aproveitando o engarrafamento. Só sei que ele não viu que eu estava na frente e afundou a minha mala. Olha que covardia. Corsinha sedã com um jipão daquele com para-choque em alto de ferro. Levei um tremendo prejuízo. O que eu fiz? Liguei logo para o 190 para poder acionar a patrulha. E aí o que aconteceu? Não tinha um número no lugar onde eu estava. Né? E o rapaz ficou nervoso e tudo. Aí alguém, sempre tem uns populares, né? Disseram, olha, tem uma RP lá na frente que também bateram e eu vou chamar o policial. Aí o rapaz foi lá chamar. Aí o policial veio vindo. Aí o rapaz falou assim, olha, vamos acertar isso. Eu sou empresário, vou te dar meu cartão, eu pago o prejuízo, entendeu? Não precisa fazer braço não, a gente resolve. E eu confiei na palavra do rapaz. Confiei na palavra do rapaz. Assim fiz, entrei no meu carro, segui meu caminho. Meus irmãos, eu estou fazendo isso para receber esse negócio. O cara era empresário. Para receber, não, para falar com ele, para encontrar. Por quê? O homem não cumpre a sua palavra. Né? A pessoa não cumpre aquilo que ela acordou. Na hora do sufoco, quando o Faraó viu que a coisa estava ruim para ele, ele disse, concordo que vá. Depois, quando ele soube que o povo estava fugindo, ele não, vamos lá pegar todo mundo. E vamos ver o que vai acontecer. Seguindo os versos, no versículo de número 7 agora. Versículo 6. Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Vamos parar aqui um instantinho. Interessante, queridos, que pelo Egito ser a maior potência daquela época, eles tinham o melhor poderio bélico também. O texto nos diz que ele preparou o seu carro, o Faraó era o rei, preparou o seu carro e também 600 dos melhores carros que ele tinha. Então não eram só 600 melhores, talvez fossem os carros do ano, né? Aqueles de melhores condições, não é verdade? Mas bem alinhados, arrumados. E aí, naquele carro de guerra, iam 3 homens. Um guiava uma Bíblia, né? Tinha as rédeas na mão, ou um arqueiro e um oficial comandante. Então você multiplica por 3 aí. Quem é bom de matemática? 600 vezes 3, quem dá? 1800. 600 vezes 3, quem dá? 1800. 1800 só de... O que é chamado isso aí? Quem é bom aí do exército? As 3 armas do exército. Carro seria o quê? Ninguém serviu o exército. Viatura? Viatura. Mas as 3 armas, quais são? Infantaria, cavalaria e artilharia. Os carros seriam o quê? Cavalaria, né? Então, estava ali no texto. Cavalaria, infantaria e artilharia. Irmãos, uma multidão contra o povo. Só que a Bíblia nos disse aqui que Israel marchava o quê? Triunfalmente.
triunfalmente, marchando em triunfo. Eu creio que essa igreja está marchando em triunfo. Você vai dizer amém para ele? Faraó se levanta, Faraó se opõe, Faraó volta a palavra dele, não cumpre, mas a igreja continua marchando triunfalmente. Eu e você continuamos a marchar triunfalmente, porque o Senhor é o nosso Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Mas aconteceu algo tremendo nesse texto. E esse trecho, irmãos, que nós estamos lendo agora, é um marco no Antigo Testamento, porque ele é o ponto alto de toda a parte do Êxodo. O Êxodo começou bem antes disso aqui. Quando Deus se lembra de Israel e a aflição que o povo estava passando, ele já tinha no seu coração essa proposta de retirar o seu povo. Tanto que antes que Moisés, quando José estava para ser morto, ele disse: olha, retirem os meus ossos desse lugar, que o Senhor vai nos dar uma terra melhor. Quando vocês saírem dessa terra do Egito, levem os meus ossos, porque eu serei sepultado na terra que o Senhor prometeu. Havia uma promessa, irmãos. Egito não era um lugar do povo de Israel. Por isso eu digo para você que o Egito não é o seu lugar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, está vivendo uma vida de escravidão, sob o jugo do pecado, o jugo dos vícios, o jugo da idolatria, eu quero te dizer que o Egito não é o seu lugar. O Senhor quer te libertar. Seja quanto tempo você anda no Egito, você está submisso a Faraó. Deus quer te libertar. E o texto continua a nos falar que Jesus, que o Senhor Deus, ele vai trazer um ponto máximo, o clímax de toda essa parte do Egito, da saída do povo. Começando na preparação de Moisés, passando por todo aquele processo de apresentação dele diante de Faraó, e agora, depois das pragas, a fuga, a saída do Egito. Versículo 10. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Irmãos, tem pessoas que são salvas do Egito, salvas da idolatria, libertas da prostituição, libertas do vício, saíram do Egito. Deus com mão forte tirou do Egito, mas eles ainda têm saudade do Egito. Israel era assim. Se você continuar lendo os textos de Êxodo, de Levítico, de Número e de Deuteronômio, o povo reclamava por causa de carne. Chegou lá no deserto, mais adiante, na história de Israel, a gente vai ver que no deserto disse: olha, lá no Egito tinha panela cheia de carne. A pessoa estava lá na escravidão, fazendo tijolo, trabalho forçado, não tinha folga, não tinha salário, mas ele tem saudade das panelas de carne. Há um outro texto que fala das cebolas. Eu não sei porque a gente gosta de comer cebola. No molinho de cachorro-quente até pega bem, mas eles comiam crua, igual maçã. E é um texto em Deuteronômio que fala que eles tinham saudade das cebolas do Egito. Parece brincadeira, irmão, mas muitas vezes nós agimos assim. O crente em Jesus Cristo que foi transformado, liberto pelo poder de Deus, que agora, como diz a palavra, as coisas velhas se passaram e tudo se novo. Mas pisa no carro dele. Se pisar no carro dele, olha, se eu não fosse crente, Jesus, está com saudade do Egito, está com saudade das panelas de carne, está com saudade das cebolas, não mudou. Saiu do Egito, mas ainda é escravo. Não é isso que Deus quer nem para mim e para você. Deixa o Egito para trás. Isso é página virada da nossa vida, amém? Nós temos uma terra prometida e precisamos tomar posse dela, porque ela é a terra que manda leite e mel. Versículo 13: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Olha que palavra profética. Porque vocês nunca mais
verão os egípcios que hoje vêm. Olha, irmãos, o líder, ele tem visão de Deus. Pastor, diácono, presbítero, ele tem visão de Deus. E aqueles que acompanham, que colaboram com o ministério, precisam ser coparticipantes dessa visão. Mesmo que a visão apresentada seja algo aparentemente impossível. Olha que o profeta, que palavra profética que ele diz, olha só, esses egípcios que agora vocês estão vendo, e não é uma visão muito boa, irmãos. O mar na frente, imagina o deserto, aquela poeira se levantando e aqueles 600 carros vindo. De um lado areia, do outro lado areia, do outro lado mar e atrás a morte. E aí? E aí Moisés falou, esses egípcios ali, aqueles 600 carros, cada carro 3 homens, que vocês estão vendo hoje, nunca mais os verem. Creia na palavra do profeta nesse lugar. Quando Deus der uma visão para o seu pastor, compartilhe com ele, né? Creia na promessa que Deus tem, porque a obra é de Deus. O ministério é de Deus, o pastor é de Deus, você e eu somos de Deus. Precisamos crer na profecia, se é bíblica, se está baseada na questão da visão de Deus claramente. Precisamos crer, precisamos abraçar. Mas não só isso aconteceu. O versículo 14, que é o versículo que nós destacamos aqui na questão do nosso tema, diz, vamos ler todos juntos? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor lutará por vocês, mas enquanto isso acontece, fiquem calmos, não se desesperem. Deus está no controle. Oh, Deus. Deus está no controle. O Senhor não está falando para eles somente ficar calados para reclamar, não. Ele está falando, olha, fiquem calmos, fiquem tranquilos, eu estou no controle. Eu mesmo endureci o coração do faraó. É complicado a gente entender isso, essa questão de Deus endurecer o coração. Sabe por quê? Porque a gente sempre pensa que Deus ele vai nos trazer o melhor, da maneira que a gente espera que seja o melhor. Nem sempre o melhor de Deus é o nosso melhor, não é isso? Nem sempre aquilo que a gente entende como bênção, Deus entende que é bênção para nós. Sabe por quê? A gente só sabe ver até um pouco no nariz. Eu estou vendo aqui a irmã ali com o neném, está minando ali, mas lá fora não estou vendo nada. Mas Deus vê aqui, vê lá fora, tem em todo lugar, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas. É tremendo isso. Então quando Deus diz algo para mim, eu preciso crer nesse poder, eu preciso crer nesse conhecimento, eu preciso crer nessa onisciência de que Ele está em todo lugar, e Ele sabe o que me espera. Porque muitas vezes aquilo que eu quero vai me trazer o quê? Ao invés de bênção, maldição. Um exemplo. Eu oro ao Senhor, Senhor, eu quero um carro zero, importado. Mas olha a minha situação, não tenho carteira, não tenho garagem e não tenho dinheiro para manter esse carro. Mesmo que eu ganhe esse carro no sorteio, ele vai ser um problema para mim. Eu não vou ter como manter, não vou poder dirigir, é verdade? E aí aquilo que seria uma bênção para mim, acaba se tornando um transtorno. Eu estou dando um exemplo do carro, mas isso é na vida, no geral, em todas as nossas necessidades. Nós precisamos depender do Senhor. Versículo de número 15, estou terminando, diz assim, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outra tradução diz, diga a Israel que o quê? Fala para o teu irmão, é hora de marchar. Tem hora que é para orar, irmão. Tem hora que é para orar. Fala para ele, tem hora que é para orar. Mas agora é hora de marchar. Agora é hora de marchar. Tem gente que troca. Na hora de marchar, vamos orar. Na hora de orar, vamos marchar. Aí inverte as coisas. Deus mandou marchar, mandou orar. Então vamos orar. Mas Deus tem hora que Ele fala, não é para orar, é para marchar. Mas Deus não gosta que a gente fale com Ele em oração, gosta. Deus faz questão disso. Mas tem hora na nossa vida que a gente tem que marchar. Já orou? Né? Já recebeu a unção? Já recebeu a estratégia de Deus? Eu vou marchar a igreja, marcho para mais de 19 anos. Glória a Deus. Depois para mais de 19. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Vocês estão vivenciando aqui a maturidade que eu estou esperando lá para a minha igreja. Eu sou pastor. Segundo pastor numa igreja batista em Santa Cruz, igreja batista Aliança.
Nós temos lá uma média de 160 membros, mas abrimos algumas frentes de trabalho, e uma dessas era de Cesarão. Começou com um pequeno grupo na casa de uma irmã, e virou ponto de pregação, e a gente tinha lá, já estamos lá há quase 3 anos trabalhando naquele lugar. Irmãos, é uma situação extrema naquele lugar. Você vê casas, triplex, duplex, carro na garagem, mas as pessoas vivendo uma vida miserável, pobres de espírito, pobres de esperança, pobres de fé. Mas você também vê casas em que é chão batido, não tem piso, paredes de madeira, pessoas pobres de necessidades materiais, mas tem uma fé tremenda, gente que gosta de receber oração. Os que tem em casa no triplex, a gente não chega nem no portão. Trouxe uma cartinha da igreja, não, agora não, estou ocupado. Aí está rolando lá o churrasco, pagode. Aí a festa, né? Ninguém quer se preocupar com Deus. Mas quando você vai na casa, no casebre ali, aquele, pode entrar, pastor. Eu quero uma oração. Como Deus tem feito maravilha naquele lugar, salvando vida, libertando. Nós fomos na casa de uma senhora, nós estávamos procurando uma outra pessoa. Olha como é que Deus faz. Cuidado de Deus. O Cesarão é um conjunto residencial, é um dos maiores da América Latina. São casas, mas há sempre em volta dos conjuntos invasões, né? Vão surgindo outras casas, essas casas não são pavimentadas, essas ruas não são pavimentadas, são vielas, e os moradores mesmo que dão o nome, e fica difícil achar alguém, o endereço. E nós fomos à casa de uma pessoa, só sabíamos o nome e o nome da rua, projetada é. E fomos atrás. Ninguém sabia, os moradores, onde era projetada é. Mas tanto andar, achando a projetada é, era um bequinho que só passava uma pessoa, não era uma rua. Tinha nome de rua, mas acho que o projeto só ficou no papel, né? E fomos seguindo aquela trilha, perguntando, tem mais casa lá para trás? Vimos homens com um passarinho na mão. Sim, tem casa para lá. E fomos lá na casa de uma moça. Uma casa de algumas pessoas. Batemos na casa de uma senhora, desviada do Evangelho há 20 anos. 20 anos longe do Evangelho. E apresentamos a palavra de Deus, colocamos um desafio para ela ali, para ela tomar uma decisão diante do Senhor. E ela renovou a aliança dela com Jesus. Glória a Deus. Se ajoelhou, confessou seus pecados e foi ali liberta daquele jugo de 20 anos. Aí saímos, oramos, ungimos a casa, saímos. E uma das irmãs vai sempre eu, minha esposa, umas 4, 5 varões, eu e um presbítero da Assembleia de Deus. Coisa boa, irmãos, trabalhar em conjunto. Igreja, a obra de Deus é feita em conjunto. Precisamos unir as nossas forças. Viram a banda aqui? É cada um de um lugar, irmão. É cada um de um lugar. Pegamos lá os trompetistas, o pessoal do metal da Assembleia de Deus, que são bons nisso, né? Pegamos lá o vocal da Batista, pegamos lá o outro da Nova Vida, o da Preteriana, e estamos aí fazendo a obra de Deus. Eu estou lá com o presbítero assembleano, irmãos, aquilo é uma bênção. É uma bênção. E saímos lá da casa. E uma das varões ficou para trás, conversando com essa senhora. E ela falou o seguinte para a nossa irmã: eu tinha decidido hoje ir trabalhar na boca de fogo. Eu tinha decidido hoje trabalhar na boca de fogo. 3 filhos, 3 meninos. Mas Jesus foi, veio, deu socorro e eu desisti dessa ideia. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque só Ele faz essa obra. Ele é quem vai ao socorro. Ele se preocupa conosco. E aí o que acontece, irmãos? Quando a gente toma posse dessas verdades, de marchar, de estar atento à voz do Senhor, de fazer o que Ele nos convém, nos aconselha a fazer, Ele quer ficar calmo e esperar a providência dEle, a bênção vem. Não vou ler o restante do texto, mas eu quero que você leve esse trabalhinho de casa para casa. Tá? Você vai ver o desfecho do que Deus fez. O que vocês acham? Faraó pegou todo mundo? Os que acreditam que Faraó alcançou o seu intento. Chegou lá e acabou com o israelita. Morreu todo o exército. Foi isso? O que a Bíblia nos diz que aconteceu? Deus mandou o povo marchar. Mas marchar para onde, Areia, Faraó e água. Deus manda, toca o seu cajado no mar. Quando ele toca, o mar se abre, irmãos. E o povo atravessou em pés enxutos. E aí o que acontece? Faraó, toma nessa. Vamos pegar eles agora. Estão no caminho estreito, agora que não vão correr dele. Né? Vamos pegar eles. Só que o povo tinha uma nuvem
Uma nuvem e uma coluna de fogo. A nuvem cobria de dia por causa da alta temperatura do deserto, né? E a coluna de fogo aquecia por causa da baixa temperatura do deserto. A coluna estava lá na frente, guardando o povo, veio para trás. E ficou entre Israel e o exército de Faraó. E aqueles 600 carros de primeira qualidade, o que começou a dizer? As rodas começaram a sair. É assim que Deus faz. O homem confia em si mesmo, confia em carros, confia em cavaleiros, mas eu faço menção do nome do Senhor dos Exércitos. Você faz menção do nome do Senhor dos Exércitos? É o Deus que destrona reis, o Deus que faz maravilha. As rodas começaram a cair. E olha que conclusão, eu quero concluir com essa palavra. Olha que conclusão os egípcios chegaram no versículo mais adiante que você vai ler na sua casa. Vamos fugir, porque o Senhor está pelejando por Israel contra nós. Os inimigos de Israel reconheceram que o Senhor estava pelejando em favor de Israel. O inimigo sabe que o Senhor peleja em seu favor, igreja. O inimigo sabe que há um Deus poderoso que age aqui nesse lugar. O inimigo sabe que há um Deus poderoso que age na sua vida. Mas o que ele faz? Ele faz de tudo para te desanimar. Ele sabe das promessas de Deus para a tua vida e para essa igreja. Mas que ele não pode pedir a promessa, já foi dada a ordem. Já foi decretado, o Senhor já mandou o anjo avançar a tua bênção. Mas é o que ele faz? Ele quer te entristecer, roubar a tua alegria. Se roubar a tua alegria, não vou no culto não. Estou triste, estou cansado. É verdade? Meu querido, não permita que isso aconteça. Acalme-se, porque o Senhor pelejará por nós. Repita comigo. Eu preciso ficar calmo, porque o Senhor está pelejando por mim. Eu preciso ficar calmo. Música 3. Porque o Senhor está pelejando por mim. Diácono, música 3, por favor. Baixa sua